Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui no podcast hoje. Meu primeiro podcast aqui direto da Flórida, com um convidado muito especial. Não podia ser diferente, tá? Tá aqui falando com vocês sobre um tema que eu sou uma grande apaixonada, né? Não me canso de me apaixonar por segurança, por cuidado. E hoje aqui a gente quer abrir, né? Fazer o primeiro podcast com esse convidado, que daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. E a partir de agora eu quero sempre poder trazer pessoas aqui com conteúdo muito relevante para dividir trajetória, dividir aprendizado com cada um de nós. E esse convidado, né, agora falando especificamente desse convidado de hoje, eu tive a oportunidade, e acho que trazer você aqui para abrir esse podcast tem a ver também com honrar. Eu acho que honrar as nossas lideranças, pessoas que acreditam no nosso potencial. E o Renato, em algum momento a gente se encontrou na carreira e ele me deu a oportunidade de me desenvolver. E é um apaixonado por desenvolver pessoas também. Então hoje a gente vai contar aqui, ele que é um executivo de primeira linha de gestão, alta liderança. Nós vamos desvendar aqui alguns mitos, algumas verdades sobre liderança e segurança. Então, Renato, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Prazer enorme, gratidão, porque o Renato, gente, ele veio diretamente de Portugal para estar aqui com a gente na Flórida e dividir, assim, muito aprendizado. Com certeza vai ser um momento aqui de muita troca. Muito obrigada mesmo. Se pudesse apresentar agora para nós, fica à vontade. O microfone é seu. Boa noite, Andresa. Boa noite a você que nos assiste. Primeiramente, assim, um prazer e um privilégio enorme estar aqui com você. Como você disse, a gente se conheceu já há alguns anos e a tua paixão, a tua dedicação, o teu commitment com o tema segurança é uma coisa que nos inspira muito, inspira a mim, né? Você prestou trabalho para mim nas empresas que eu trabalho também, que eu trabalhei também, então você, falando de segurança, é alguém que eu respeito muito. Então, é um prazer, um privilégio, um presente de Deus ter sido escolhido por você para estar aqui no teu primeiro podcast, né? E eu sou um aprendiz, como você, apaixonado, um aprendiz, e estou aqui para aprender e para contribuir com o que eu já aprendi para quem nos assiste aí em casa. Espero poder ajudar que a gente melhore, né, as questões de segurança na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas empresas, no nosso país. Com certeza. Não, muito obrigada. Então, gente, olha só, nós vamos aqui ter esse bate-papo muito gostoso, muito leve, mas você pode participar, mandando a sua pergunta. Eu já tenho aqui algumas perguntas, então, à medida que a gente vai conversando, com certeza a sua pergunta vai ser inserida aqui e também vai ficar gravado. Então, Renato, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Dividisse com a gente a sua trajetória e o momento também, os pontos de encontro com a segurança e que transformaram o seu mindset. Ou seja, provocaram você e provocaram mudanças. Bacana, Andresa, bacana. Acho que eu passei por 4 empresas só, né, como engenheiro, vamos dizer assim, depois, né, eu trabalho desde os 14 anos como office boy, mas como engenheiro eu passei por 4 empresas e eu acho que cada uma delas teve um papel muito importante na minha conexão com segurança. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa em Jundiaí, uma metalúrgica que fazia empilhadeiras elétricas e equipamentos para movimentação de materiais. E, assim, zero preocupação. Tipo de empresa brasileira típica, assim, de pequeno porte. Zero preocupação com segurança, Deus no comando ali, porque
E ali eu aprendi muito do que não fazer. Né? Eu vi muita coisa errada ali, já como engenheiro, né? Eu vi muita coisa errada e entendi muito do que não se deve fazer. Depois eu passei por uma multinacional francesa, né? Que atua na área de petróleo e na área de medição, que atuava na área de petróleo e medição. E uma empresa completamente diferente, assim, toda a minha base tecnológica veio dessa empresa, porque era uma empresa obcecada por segurança. Porque você imagina, né, um engenheiro numa plataforma de petróleo, no deserto ou no mar, ou operando equipamentos de milhões de dólares, se ele errar, ele pode explodir uma plataforma. Né? Então, um prejuízo financeiro imenso, perda de vidas, de imagem. Então, a empresa era de fato obcecada e a gente tinha muita capacitação, muito treinamento. Mas tudo isso não foi o suficiente para me conectar com segurança. Aprendi muito, toda a minha base está ali. Mas foi nessa empresa que eu tive, né? Eu brinco que segurança é assim, ou você se conecta pelo amor ou pela dor, né? Eu vejo muito a tua carreira, você se conectou de alguma maneira, você se apaixonou pelo tema, você estuda, você se aprofunda, você ama o tema. É isso aí. Né? Não foi assim comigo, eu me conectei pela dor. Nesta empresa, eu era supervisor de produção e eu precisava de um acessório para fazer manipulação de tambor. Eu tinha trabalhado nisso na outra empresa, eu projetei o acessório e pedi para o pessoal da manutenção fazer, né? E o cara, para fazer esse acessório, ele cortou as peças, fez as peças, e ele tinha que montá-lo em volta de um tambor. Ele buscou esse tambor, ponteou tudo. Eu imagino que ele tenha ponteado isso no final do expediente para soldar no outro dia. E eu estava entrando na empresa um belo dia, às 8h30 da manhã, e eu estou passando pela portaria, eu escuto a explosão. Caramba. Né? E eu já passei, eu falei, isso é um acidente. Eu estava passando, falei para o porteiro, entra com a ambulância e vai para o balcão, para o galpão da manutenção, que é de lá que veio o barulho. E fui rápido para ali, cheguei ali, já estavam socorrendo a pessoa, né, o Renato. Chamava Renato, né? E já com bastante sangue, situação bem difícil. Ele estava tentando pôr a mão no rosto, ferimento grave. Todo mundo lutando ali. Aquelas coisas que acontecem... É uma cena de guerra, né? A cena de um acidente, você nunca ela é uma cena de imagina que guerra. você vai passar, né? E ali, aquela situação, e a ambulância não chega, porque tem ambulância, mas você não tem manutenção, você não tem o cara operar, você tem aquela falsa sensação de segurança. No fim, essa ambulância chega, coloca o Renato ali dentro, mas ele tentando pôr a mão no rosto, eu entrei na ambulância e deitei praticamente em cima dele, para ele não pôr, ele era muito forte, né? E a gente foi ali para a Unicamp, ele foi socorrendo. No caminho, eu já vi que ele tinha perdido a vista. Pelo menos uma. Né? E, assim, para encurtar a história, muitas cirurgias, ele perdeu a vista, teve um prejuízo estético. E eu acompanhei essa vida por muitos anos. E foi ali que eu me conectei com segurança, porque eu entendi que o meu papel era protagonista naquela história. Eu não podia ter deixado aquilo acontecer, eu podia ter contribuído mais do que eu contribuí. E a minha responsabilidade com segurança mudou naquela dor. E, para mim, segurança faz parte do ar que eu respiro. Hoje, tudo que eu penso, tudo que eu faço tem segurança e aquela experiência foi muito importante. Nossa, fantástico. Obrigada por dividir essa experiência aqui, né? E falar de conexão, né? Você falou conexão por amor, conexão por dor. Você teve uma super conexão com a dor. Né, a perda de integridade física, perda estética, ou seja, perdeu. A gente diz na insegurança que o acidente ele produz 4 coisas: perda, dano, dor e muita frustração. Para todo mundo, não é? Para todo mundo que está envolvido, não é só para a pessoa que se acidentou. Mas, e aí já tem né, trago comigo uma pergunta aqui. Eu falo isso muito para executivo, para as pessoas, não dá para esperar essa conexão pela dor. Imagina, todo mundo tem uma experiência dessa. Como conectar as pessoas com segurança, na sua visão? Essa é uma pergunta assim, que eu estou há 40 anos respondendo, né? Mas eu acho que é sobre falar todo dia, né? Sobre cuidar todo dia, sobre amar todo dia, sobre entender que o tema está presente, quer nesse podcast que a gente está fazendo aqui, né? A gente antes aqui organizou tudo, viu se não tinha fio pendurado, tirou as coisas que não estavam... Segurança é isso, né? Você tem que vivê-la de verdade, você tem que estar com ela presente, né? Você entra num lugar,
e você tem que avaliar os riscos, você tem que avaliar se tem alguma situação ali que pode causar um dano. E isso é uma coisa que a gente só pode fazer pela influência, pela capacitação, né? Que é um tema que eu acho que é estrutural em segurança, né? Capacitação é estrutural. Total. Não tem limite para estar bom, né? Você tem que capacitar. Eu vou dar um curso de marketing. Fala sobre segurança. Como é que aquele evento, como é que aquela situação pode, de alguma maneira, ser afetada pela segurança, né? Quer pela saída de emergência, quer pelo extintor. Você tem que estar com esse tema presente na tua vida, conectado 360 graus. E aí tem um tema que eu acho interessante, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? A cultura, ela se forma, né? E vai se fortalecendo através da educação. Você falou isso, capacitar. E essa capacitação, ela precisa ser uma constante. Qual que é a visão? Assim, quando a gente fala, poxa, precisamos treinar, precisamos capacitar. Agora, como executivo, assim, qual é a sua visão sobre os treinamentos mesmo, a formação das pessoas? Eu entendo que você tem, em segurança, né? Primeiro, quando você fala no genérico, treinamento é tudo, né? Tem uma parte do treinamento que é formal, que é educacional, que é, enfim, vamos dizer assim, da escola, da academia, e tem a parte que é on the job. E tem a parte que é por experiências críticas e vivência no trabalho. E sobre segurança também é assim. Se você analisar a parte da academia, a gente já começa com um obstáculo muito grande, né? Porque quando que você ouviu falar a primeira vez sobre segurança? Provavelmente foi numa empresa. Não foi no primeiro grau, não foi no jardim da infância, não foi. Né? Então, a gente já tem um déficit como país, que eu não sei se tem algum país no mundo que faz melhor, de falar de segurança na escola, né? De falar de segurança na aula de educação física. Como é que você vai jogar bola? Eu lembro de coisas da minha escola que dava para fazer melhor. Então, eu acho que a gente já tem essa dificuldade. Na empresa, a gente também tem, porque você tem treinamentos que são obrigatórios, que algumas empresas se restringem a isso. Você tem outros treinamentos que só são possíveis depois que você definiu papéis e responsabilidades para que você possa treinar esses papéis. Sim, total. E tem treinamentos genéricos. Então, é um tema dentro da função executiva que você precisa estar olhando e averiguando com o teu time como fazer um bom investimento de treinamento para não ficar repetindo, né? Eu fui presidente de CIPA várias vezes, eu falei, eu não aguento mais ver o incêndio do Joelma, do André, porque assim, aquele treinamento é repetitivo. Total. O que dá para fazer diferente, né? Então, buscar uma experiência, né? Essa visão, uma experiência sabe, do que diferente. é acadêmico, do que é procedimental, do que é atitudinal, para que a gente possa construir uma ementa de treinamento que complemente a falta que vem da academia, inclusive. Ou seja, estamos educando. Estamos educando para a segurança. Sobre educar e sobre amar, né? Todo dia. Como filhos, né? A gente tem filhos pequenos, todo dia. Sabe que você falou essa palavra, amor? Às vezes eu saio de algumas organizações e as pessoas me perguntam, né? Como que foi? Até gente do meu time me pergunta, como que foi? O que tá faltando? Eu falei, tá faltando amor. Eu sinto isso, sabe? Eu falei, pô, tá faltando amor. Tá faltando querer cuidar de verdade, querer cuidar desse ambiente, dessas condições, querer cuidar dessas pessoas. Porque se a condição do ambiente está falando isso, você imagina como as pessoas também estão sendo tratadas naquele ambiente. Então, às vezes, eu penso assim, o que tá faltando? Tá faltando amor. Nós estamos num processo de educação. Buscar essas experiências, ter essas experiências, né? Você falou, no atitudinal, naquilo que é teórico, que tem que ser sala. Buscar ali construir essa experiência de aprendizado. Também, assim, super concordo. Acho que esse é um ponto pra gente dar um check aí, né? Educação para segurança, isso não termina. Não tem fim. Essas reciclagens, essas experiências. Aí você perguntou, né? Será que tem algum país que faz melhor? A gente tá aqui nos Estados Unidos. O meu filho, de 5 anos. Ele participa de simulado de emergência na escola. Que bacana. Ele tem que vir para casa e ele traz umas apostilas para ele fazer a rota de fuga dentro de casa. Eu peguei o material, deixa eu ver isso aqui, porque isso aqui tem a ver comigo. Ele numa escola estadual. Então, achei super legal isso. Quer dizer, você começa a criar na criança um mindset. A percepção de risco. Exato. Ele tem que enxergar. Ele tem que pensar assim, como que eu vou sair daqui, caramba? Né? Como que eu vou fazer isso? E aí, vamos lá. Quero voltar para a sua história. Eu acho que a sua história, assim, ela pode ser muito bem explorada aqui. Você falou, olha, naquele momento do acidente, eu entendi o meu papel
como liderança. E aí a gente falou, poxa, uma pessoa que não tem essa experiência, eu queria voltar num tema com você muito importante. Vamos falar de papéis e responsabilidades? Qual que é a sua visão assim, sobre papéis e responsabilidades? Porque você falou, olha, a gente precisa falar de segurança no marketing, a gente tem que falar de segurança com finanças, a gente tem que falar de segurança lá no comercial, na venda, nós temos que falar de segurança na operação. Mas isso tem a ver com um ponto que é central, que antecede até o processo de educação, não é verdade? Papéis e responsabilidades. Isso. É bacana isso porque, assim, eu sou sexagenário, né? E eu sinto que não só na questão de segurança, mas na questão de educação de filho, na questão escolar, se fala pouco de papéis e responsabilidades. Responsabilidade, então, hoje ninguém quer falar de nada. Parece que ninguém é mais responsável por nada. E a gente não ensina as crianças a serem responsáveis, a tomarem decisões. O que é uma decisão, né, Andresa? Uma decisão é assim, eu estou decidindo se eu vou por aqui ou por ali. Se eu escolher vir por aqui, eu renunciei a vir por aqui. O fato de eu renunciar, vir por aqui e ter escolhido vir por lá, traz uma consequência. Então, como é que eu tomo essa decisão? Eu tenho que saber quais são as consequências e medir essas consequências vis-à-vis dos meus objetivos. Porque se eu tomar a decisão errada, eu posso ou não ir para o meu objetivo, não chegar lá, ou ter uma consequência que eu não suporto. Por exemplo, eu, naquele momento do acidente, disse, eu não quero mais estar na situação de ver o que eu vi. Então, eu tomei uma decisão, eu preciso ser mais proativo, eu preciso me aprofundar muito. E eu acho que papéis e responsabilidades passa por isso. Tem uma parte que é técnica, procedimental, de engenharia. Olha, a máquina se opera assim, é esse botão que você opera, você pega a ferramenta assim. Que isso é da engenharia, de métodos e processos, é das áreas mais técnicas, mas também tem a clareza de papéis e responsabilidades, atitude. Sim. Eu, seja como um auxiliar de produção, seja como um CEO, sou responsável pela minha atitude, eu preciso me cuidar. Isso é ser um profissional, né? Profissional é o cara que se cuida, faz o seu trabalho da forma certa, no tempo certo, no custo certo e entrega. Então, eu preciso ter essa atitude, é minha responsabilidade, e todo mundo na organização tem que saber que é sua responsabilidade, não da área A, da área B, do cargo A, do cargo B, e que eu tenho que contribuir para isso. Então, eu preciso me cuidar, eu preciso ter autonomia e responsabilidade para, se eu ver você fazendo uma coisa que eu entendo que está pondo em risco a sua segurança, a minha ou a dos outros, eu poder intervir. Então, essa é responsabilidade, é papel e responsabilidade também. Sim. E também, se você chegar em mim e falar, cara, você está trabalhando aqui sem o protetor auricular, para dar um exemplo bem do dia a dia, eu tenho que te ouvir. É minha responsabilidade te ouvir. É isso aí. E é seu papel me corrigir. Então, cuidar de mim, cuidar do outro e permitir que o outro cuide de mim são coisas de papéis e responsabilidades, que se a organização não deixa claro, gera conflito, gera dissipação de energia e não melhora as condições de segurança dentro da organização. Não, perfeito. E aí, assim, você estava falando, eu pensei em duas coisas pra gente, né? Dois pontos que vão adiante, né? A sustentação de um papel e responsabilidade pelo feedback, né? Acho que esse é um ponto, né? Você poder retroalimentar suas pessoas, isso é parte do desenvolvimento. Estou desenvolvendo líderes em segurança, estou desenvolvendo pessoas. O comportamento seguro, começa com comportamento seguro, depois chegar numa liderança em segurança, num protagonismo em segurança e tal. Mas isso é retroalimentado por feedback. E uma outra coisa que dentro do papel e responsabilidade você falou é o seguinte, nós estamos o tempo todo tomando decisão. O que é uma boa decisão para você? Essa é uma pergunta muito bacana, porque ela traz vários conflitos do dia a dia que a gente discutia aqui também, né? Então, o conflito da dualidade, sei lá, segurança e produtividade. A boa decisão, para mim, assim, né? Quem toma, quem executa, ou seja, o executivo, a liderança, seja de nível baixo, de nível médio, de nível alto, ela precisa olhar o que eu, na minha carreira, para mim, costumo chamar como a estrela de 5 pontas. A gente nunca decide um aspecto só e a gente tem sempre um aspecto de curto, médio e longo prazo. Então, para mim, eu sempre procurei, né? Sempre que eu entendi isso, eu procuro olhar 5 pontas de uma estrela. Imagina o seguinte, né? Você tem uma coberta que só consegue cobrir a sua cabeça, as suas 2 mãos e os seus 2 pés. Se você puxar para um lado, fica um de fora. Então, para mim, uma boa decisão é aquela que contribui para 5 pontas. Então, quais são essas 5 pontas, né, que eu queria explicar, porque isso é bem interessante, assim, total, do ponto de vista como eu vejo a responsabilidade executiva de qualquer nível, de qualquer área. Primeiro, assim,
Existe uma ponta que é o serviço que aquela sua função executiva presta para a organização, para a empresa, para a instituição. A razão de existir daquilo, o seu serviço. Se você for de vendas, vendas. Se você for de produção, produção. Se você for da área contábil, entrega dos relatórios que você tem que... É o seu serviço, é a razão pela qual existe. A segunda ponta da estrela, Andresa, é a forma como você entrega isso, né? Então, você entrega aquilo com segurança, com qualidade, no prazo. É a forma que você está entregando aquilo. A terceira ponta, né, é a contribuição financeira que aquela sua função dá. Então, se você for um líder de uma área, cumprir o orçamento, cumprir o budget. Se você for um gestor, por exemplo, de vendas, o preço médio daquela venda que você está executando. Se você for um gestor mais elevado, margem bruta, margem de contribuição, lucro, EBITDA, qualquer coisa desse tipo, são responsabilidades financeiras, né? A quarta ponta da estrela é o clima. Eu faço isso de uma maneira que as pessoas se sintam respeitadas, ouvidas. Mesmo quando eu tenho que dar uma advertência, fazer alguma coisa dura, eu sou respeitoso, eu tenho diversidade na minha equipe, eu tenho inclusão, as pessoas sentem segurança psicológica para participar daquelas coisas que eu estou fazendo. E o quinto, que eu entendo muito importante também, é a questão de como é que eu estou desenvolvendo os recursos para essa empresa crescer ou para essa instituição crescer. Eu estou formando sucessor, eu estou ensinando o que eu sei para os outros, eu estou formando líderes embaixo de mim, eu estou me preparando para assumir novas funções. Então, tem toda a questão de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, que é a minha paixão, né? Que é muito importante. Então, você me pergunta, o que é uma boa decisão? Seja em segurança, seja em produtividade. Então, vamos imaginar aquela dualidade típica, né, de produção, de segurança e produtividade. Estou tomando uma decisão aqui que aumenta a produtividade, mas coloca em risco a segurança. Aí a gente volta para aquela questão do horizonte de tempo. Boa. Ela melhora agora, mas se ela está pondo em risco a segurança, eu vou ter uma quebra de serviço, porque em algum momento um acidente vai baixar essa produtividade. Se eu tiver um risco de segurança e efetivá-lo com um acidente, eu vou ter problema de custo, pelos fatores previdenciários, pelo custo de solução daquele problema, sem dúvida nenhuma eu vou ter. Eu vou ter um problema de clima também, porque o funcionário vai perceber que eu tomei a decisão porque não respeitei a segurança, e ele vai se sentir mal. Esse cara prioriza a produtividade, mas ele não está pensando em mim. E eu não vou formar pessoas, porque eu não estou cuidando da saúde delas. Então, assim, como é que eu vou formar pessoas? Não vou. Então, para mim, quando você olha essa estrela de 5 pontas, uma boa decisão é aquela que fortalece os 5 pontas. Ela melhora as 5 pontas. Uma decisão média é aquela que melhora 2 ou 3 e não piora os outros. E uma decisão ruim é aquela que melhora 2 ou 3 e piora os outros. Essa é uma decisão ruim e que não é sustentável ao longo do tempo. Quando você usa a habilidade e a inteligência coletiva, a participação, a segurança psicológica, para achar uma solução dessa de 5 pontos, você nunca mais mexe nela. É aquela decisão que você não volta. As outras todas você tem que revisitar, porque ela começa a te incomodar de novo. De alguma maneira, ela volta para você. É um retrabalho, é uma perda. E você estava falando dessa inteligência coletiva, né? Tem um estudo que o Google fez com as equipes, são equipes vencedoras, que ele chama, né? As equipes de alta performance. E ele buscou nessas equipes, eram, né, algumas equipes que ele tinha, que tinha essa alta performance, ele foi até essas equipes e falou, olha, o que vocês mais valorizam? Né? Assim, quais são os atributos? E aí ele criou uma lista lá de tantos atributos, e o que as pessoas mais colocaram, que eles mais valorizavam, era um ambiente de segurança psicológica. Mas o que era segurança psicológica? Um ambiente onde esse celeiro, né, de inteligência coletiva a gente podia usar. Ou seja, é seguro falar, é seguro participar, é seguro interagir, é seguro intervir, é seguro dar uma opinião, é seguro cuidar do outro, é seguro. Então, o quanto que isso é importante e até fundamental, a gente entender essa segurança psicológica para todo mundo, né? De você poder explorar essa inteligência coletiva. Agora, eu queria andar um pouquinho, vai. A gente falou de liderança, de papéis e responsabilidades, né? E falando do líder, mas você, como um CEO, qual é a sua visão sobre o time de segurança? Aliás, muitos dos meus colegas que estão me assistindo aqui são profissionais de segurança. Então, escutar um CEO, né, falar qual é a sua visão sobre o time de segurança, como você enxerga os profissionais de segurança e um pouquinho além também, né, assim,
quais são os seus conselhos, né? Os do's and don'ts, ou seja, o que fazer e o que não fazer como profissional de segurança. Essa é a pergunta mais dura, talvez, que você está me fazendo, né? Aqui, já olhando para vocês que estão nos escutando, assim, eu confesso para vocês que a minha experiência com profissionais da área de segurança não é boa. Não vou florear aqui, não vou ter medo de colocar o que eu penso de fato, porque eu acho que isso pode contribuir muito com vocês. E não acho que é culpa de vocês, né? Eu acho que são circunstâncias que nos levam a papéis. Você começa com o que a gente falou, falta de educação desde berço. Os cursos técnicos focam muito na questão técnica, focam muito na questão de legislação. Sim, é verdade. De documentação, ou seja, burocracia, né, papelada, vamos dizer assim, a parte hardware do negócio, e pouco na atitudinal. Então, o que eu encontrei ao longo dos meus 40 anos na área de operações é uma postura que eu entendo que não vai nos levar a mudar a situação. Então, se assim, como eu falei desde o começo, estou aqui para aprender com vocês, mas se eu puder contribuir com você que me assiste aí agora, né, que é da área, o meu conselho, a minha recomendação para você é tentar sair disso que as circunstâncias te levaram e sair cada vez mais, né? Se transformar pela conscientização do que eu estou falando, se você entender que está correto, de um papel de polícia, de um papel de xerife, de um papel de responsável pela segurança, né? Para um papel de transferir conhecimento, de envolver as pessoas, de inspirar as pessoas, de motivar as pessoas a fazer parte da busca de solução e da efetiva melhora das condições de segurança. Né? Lá em 2007, eu conheci uma menina que ela fazia muito bem isso. Ela não se cansava, ela estava sempre... Ouvia não, ela dava a volta, procurava outro, falava com outro, mas ela estava sempre buscando uma forma de transferir a preocupação dela para as pessoas da instituição, uma forma de escutar quem a ouvisse dentro do conflito de prioridades que toda organização tem e de contribuir para a busca de soluções. E essa pessoa teve, né, um desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, de carreira fantástico, e está aqui me entrevistando hoje, né? Então, assim, pessoal, saiam desse ambiente de controle e passem para o ambiente de inspiração. Isso dá para fazer de um dia para o outro? Não. É 0 ou 1? Não. Mas acho que cada um de vocês precisa se entender que isso está correto, assumir para si esse protagonismo de, olha, amanhã eu vou tentar ser menos isso do que hoje. Então, dá para fazer isso. Como é que eu me livro dessa burocracia? Cara, chega no cara de TI, vê como é que eu compro um software, um app, como é que eu saio dessa prisão de papel. Exato. E desço para o Gemba mais, para influenciar, para ensinar, para contribuir, porque é aí, pessoal, que está o Oceano Azul. Né? Nós não transformamos em 23 graus Celsius. Isso, não vai acontecer transformação a gente mantendo as burocracias funcionando. Elas são necessárias? São. Mas como é que eu gasto menos tempo com isso? Exato. E, de fato, eu gasto mais tempo naquilo que pode me ajudar a conhecer mais segurança, contribuir mais segurança. E, normalmente, isso não está numa sala com ar-condicionado, a menos que você esteja fazendo do trabalho de frontline de TI, que tem um monte de cabo solto, tem muita coisa para fazer ali. Mas não está na sala com ar-condicionado, não está no computador, está no Gemba. E o Gemba, ele é, às vezes, mais desconfortável. Eu acho, ele é desconfortável, porque ali você é desafiado a pensar diferente, a buscar soluções, a compartilhar soluções com as pessoas. Mas é ali que você aprende também. Sem dúvida. Né? E vai te gerar menos burocracia, porque perdas em segurança vão gerando cada vez mais burocracias pra gente, né? Vão fazendo a gente ficar mais preso em reuniões, para buscar coisas. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Agora, nosso time, né, de segurança deu um belo conselho, né, de ir pra Gemba e tal. Mas nós participamos de várias reuniões. Queremos, né, a gente sempre é perguntado, né, como que
a excelência em segurança se mede? Como que eu consigo traduzir essa excelência? E muitas vezes nós somos questionados ali, olha, você tem um slide na reunião para mostrar para o comitê executivo, ou você vai numa reunião de conselho, né? E você quer mostrar o desempenho da sua organização. O que levar? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu tenho 40 anos buscando essa resposta. Mas eu sempre falo assim, né, Andresa? Você precisa conhecer... Normalmente, toda reunião, você precisa conhecer teu público. O que ele quer ver, né? Então, ele quer ver um slide só? Puxa, quer ver um slide só? É uma decisão que precisa ser, às vezes, negociada com o cliente. O que você quer ver? Que slide você quer ver? Você quer ver problemas ou você quer ver solução? Você quer ver indicadores ou você quer ver processos? Você quer ver capacitação? Você quer ver visão futura? O que você quer ver? Você quer ver diagnóstico? Porque, assim, você pode levar um slide só e o cara se sentir confortável, mas não falar nada de segurança ou dos temas que ele poderia contribuir para que aquela situação melhorasse. Então, acho que tem muita dessa discussão do que o cara quer ver, né? Tem conselhos e tem executivos que querem ver onde é que eles podem contribuir. E a gente também pode levar esse tipo de assunto. Com certeza. Olha, o slide que a gente tem assim, olha, tá tudo bem, a gente encontra nossas 5 maiores fragilidades aqui. Isso é fruto do nosso diagnóstico. É aquele slide que eu chamo de aperitivo, sabe? Sim. Você leva para ele uma provocação. Mas por que isso? Olha, eu tenho mais 3 slides. Posso te mostrar? Legal. E aí você começa, você põe aí, a isca ele morde e você começa a despertar o interesse genuíno em ele conhecer o que está embaixo daquilo. Mas assim, é sempre uma negociação que eu entendo com quem está ouvindo. Sim. Eu comentei com você sobre as mentalidades limitantes, né, em segurança. Porque limitam as transformações. Poxa, 70% das transformações não conseguem ter seu ciclo completo de transformação, de um nível de maturidade e tal, por algumas razões, que não é o planejamento. Mas a primeira mentalidade que limita isso é o medo da exposição em segurança. Como lidar com isso, Renato? Assim, toda vez que... Não, vamos falar de medo, né? Medo é uma coisa... A gente só está vivo por causa do medo. Então, medo é uma coisa normal. Acho que a gente não pode lutar contra o medo. A gente só existe e só está vivo por causa do medo. Então, a gente tem que reconhecer o medo, aceitar o medo. E qual é o oposto do medo? É a coragem. Então, de novo, a gente vai para aquela questão da decisão pessoal sua. Eu comecei minha carreira como office boy, hoje, eu tive até agora como CEO. Eu te digo o seguinte, eu nunca tive coragem, nunca me faltou coragem para vencer o medo de tratar os temas que têm que ser tratados. Eu posso ser mandado embora? Eu posso. Também posso ser mandado embora porque não tratei, falhei, e aí eu posso ser mandado embora. Então, essa é uma decisão muito pessoal, mas a quebra do medo se dá pela coragem. Agora, não vamos confundir, né? Estou falando de coragem, não de arrogância, não de petulância, não de insubordinação. Olha, esse tema está aqui, nós precisamos tratá-lo da maneira como eu o vejo. Pode acontecer uma situação grave, porque esse problema... Como é que você vê? Então, você começa a transformar aquele medo num convite para que o outro ponha seu ponto de vista. Se interesse, né? Por ele, se interesse por ele. Que no primeiro momento pode ser bem... Eu falava para você das 6 etapas, dos 6 degraus para encarar um problema. Eu chamo isso de a escada da maturidade. Quando você trata um problema com alguém, a primeira reação... isso acontece com você e acontece comigo. Claro. A primeira reação é negar o problema. Não, isso não é problema. Isso sempre foi assim nessa empresa. Nunca tivemos problema por isso. Não. Olha, mas agora nós tivemos. E veja que aconteceu esse problema. Aí veio o segundo degrau. O segundo degrau que é assim, olha, tá bom, teve esse problema, então... O que a gente faz? Aí veio o terceiro degrau, Andresa, que pouca gente chega. Pouca gente. A maioria das pessoas para no primeiro e no segundo. Mas isso é culpa da área de segurança. Aqueles caras não fizeram o que tinha que fazer. Que é o que eu chamo de pôr a culpa dos outros. Né? Pôr a culpa nos outros. Aí até aqui nós estamos nos degraus reativos, concorda? Agora a gente começa a ter uma escada, 3 degraus para frente, de construtivo. Que foi muito o que aconteceu naquele acidente que eu relatei aqui. Cara, qual foi a minha parcela de culpa nesse negócio? Eu projetei o equipamento. Eu sabia que ele ia ter que usar um tambor para fazer, pontear, como manequim, vamos dizer assim.
Eu deveria ter falado para ele, Renato, se você for pontear isso, use um tambor cheio, fechado, ou se você for usar um vazio, tenha certeza que ele está fechado. Né? Foi a minha parcela de culpa. Sim. Né? Foi a minha parcela. Então, assumir essa parcela de culpa te leva para o degrau construtivo. O 5º degrau é corrigir a consequência, né? No caso, para não acontecer de novo. No caso daquele negócio... A consequência primeiro. Perdão. Para então, socorrer. Cuidar dele, né? E o cuidar da 6º família. degrau foi, poxa, como é que eu corrijo a causa disso? Sim. Aí o que eu faço para isso não evitar de novo? Como é que eu capacito? Sim. Como é que eu defino papéis e responsabilidades? Como é que eu estabeleço o processo? Então, aí você sai daquela discussão, eu acho que dá, não, tem problema, para uma discussão onde você melhora. E essa escadinha, Andresa, a gente tem que percorrer todos os dias com qualquer problema que chegue na nossa mesa, porque a tendência normal não, isso não é problema, puta, eu tenho tantas outras prioridades, deixa para lá, vamos ver isso aqui. Não. E aí, o que você falou, a gente tem que vencer o medo com a coragem e não com a petulância, não com a arrogância, não com qualquer outro desse tipo. A gente tem que construir essa coragem. E todos podem contribuir, né, em segurança. Todos, né? Todos têm algo a contribuir, né, num acidente. Todo mundo tem contribuir num acidente, numa melhoria. Então, entender esse papel, ele é bem importante. Agora, eu queria trazer também, né, você estava falando ali dessa escadinha de maturidade pra gente. Como que é importante, né, amar os problemas, querer os problemas, né? Eu conto, depois da minha viagem ao Japão, eu fiquei muito, assim, virou algumas chaves aqui. Porque talvez, em algum momento, eu também achei que quem traz problema era problemático, porque eu fui ensinada também, né? Em alguns momentos, fala, você tá trazendo muito problema. Para de trazer problema, você chegou agora, você só vê problema. E como nós precisamos ser aqueles, né, que quer o problema primeiro, porque problema é oportunidade para melhorar e tratar esses problemas. E eu que até já comentei isso antes, mas você enxerga isso, que a nossa cultura, o problema não é bem visto e que é parte do processo educacional também, né, quebrar esse paradigma de que nós não somos pagos para só ter solução na nossa mesa. Eu entendo que aí você tem alguns aspectos, né? Ninguém gosta de problema, né? Eu vou falar a verdade, assim, a gente prefere os problemas resolvidos, né? Mas eu acho que tem alguns aspectos aí, Andresa, que a minha experiência profissional me trouxe de aprendizado. Quando você está me trazendo um problema, e a minha mulher me ensina isso todo dia, né? Assim, peraí, é um problema... Você já pensou... E até um problema educacional também. O que é nosso complexo de super-herói? Você me traz um problema, o que é? É minha obrigação resolver. Né? E aí já começa... Eu te excluo. Da solução e do resolver. Eu te tiro a oportunidade de aprender. Né? Então, assim, o que eu aprendi, o que deu mais resultado para mim ao longo da vida, você me trouxe um problema, e eu fiz muito isso nessa empresa francesa, fazia parte um pouco da metodologia de tratar os temas. Você já pensou sobre o problema? É claro que tem problemas urgentes, tem problemas, né? Mas assim, você já pensou? Não, então volta lá. Pensa nesse problema e como você o propõe resolver. Me traga 2 ou 3 maneiras que você enxerga de resolver esse problema. Então, eu te ouvi, eu não te reflatei, eu te pedi para exercer dom que Deus te deu, porque Deus capacitou a todos nós igual. Vai lá e pensa sobre isso. Amanhã você vem com 2, 3 soluções. E eu fiz isso muito na minha vida. Muito, 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 muito. Dessas 3 soluções, qual que você faria? Então, te dei a oportunidade de escolha, medir consequência, causa, o que eu abri mão. Olha, você pensou nisso? Então, tem muito do método socrático também, né? Tem um método hierárquico. Não, então faça isso, faça aquilo. Eu me ponho numa posição onde eu sei tudo, eu sou melhor do que você, então tudo que você me traz eu tenho que resolver imediatamente. Ou não. Vai lá, pensa. Qual que você escolhe? Você pensou nisso? Você pensou nisso? Eu transmito para você aquilo que eu estou vendo e eventualmente você não está vendo. Sim. E você chega e fala, não, essa é a melhor solução. Então eu falo, vai e faz. Eu te dei autonomia, respeitei a sua capacitação, respeitei a sua visão do problema, te acolhi, vai e faz. Quando você vai e faz uma solução que você deu, o teu compromisso com a execução daquilo é muito melhor do que vai e faz o que eu estou mandando você fazer. Então, eu acho que tem muito de
educar através dos problemas e respeitá-los como fonte, como matéria-prima da transformação, né? Que às vezes a gente também não faz isso, porque o dia a dia é cansativo, o dia a dia tem muitas prioridades. A gente precisa respeitar, e acho que isso que foi que você viu no Japão, de respeitar o problema como uma oportunidade de transformar. Ele é valioso. Ele é valioso. Ele é valioso. Ele tem um valor para o presente e para o futuro da organização, né? Para o nosso compromisso de melhorar continuamente. Mas eu queria voltar, e é tão legal nesse bate-papo, porque a gente pode ir e voltar. Você falou algo assim, olha, eu me senti... E eu entendi o sentido que você usou. Você falou assim, ó, me senti, naquele acidente que eu passei, culpado. Eu vi a minha parcela ali de culpa. E esse é um tema meio assim, né? Tem muita gente que tem dificuldade de entender que aqui a gente não tá falando de culpa, a gente tá falando do quê? De responsabilidade, né? Por isso que é tão importante e fundamental papéis e responsabilidades, porque a hora que você vai olhar uma cadeia de como as coisas acontecem, cada um fez a sua contribuição ali, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, queria entender a sua visão sobre papéis e responsabilidades, sobre uma palavra que a gente tem, às vezes, dificuldade de entender, accountability, que é, né, prestar contas de um papel, prestar contas de uma responsabilidade, Renato. E isso até, né, impacta muito quando a gente fala de políticas de consequência, né? As pessoas têm dificuldade de entender, quer dizer, quais são as regras? Qual é a função das regras? Regras estão para apontar até onde você pode ir, até onde é seguro ir, né? Não ultrapasse. Nós estamos colocando a regra aqui como uma cerca, né? Os padrões, o trabalho padrão que a gente gosta tanto. Ele está dizendo o seguinte, olha, desse jeito é seguro, não ultrapasse. E eu queria falar com você sobre esses 3 temas, né? A culpa, a responsabilidade e o violador. Porque é um comportamento do erro humano, a violação. São temas bem, bem sofisticados, assim, e eu entendo que são temas-chave. Vamos falar assim, né? Começar pelo tema onde você começou. Quando eu encarei aquele acidente, quando você vê uma situação dessa, o que você fala? Eu não quero passar por isso de novo, eu não quero produzir isso de novo, eu não quero que algum ser humano que eu ame passe por isso. Então, você assume que você quer um resultado diferente. Isso já é protagonismo, né? Então, o que aconteceu? Você repassa, mas por que ele pegou um tambor aberto? Aí vem aquela resposta óbvia, mas quem falou para ele que ele não podia pegar um tambor aberto? Quem poderia ter falado para ele que ele não poderia ter pego um tambor aberto? Então, começa nessa questão de como é que eu posso fazer isso melhor, que volta, né, na tua experiência com o Japão, com uma coisa que é muito usada hoje, mas nem sempre com essa intensidade. Melhoria contínua, eu preciso melhorar, eu preciso ter resultado melhor. Então, eu tenho uma parcela de culpa, eu tenho que... Como é que eu mudo esse desfecho? Né? Porque é um filme que você viu até o fim e você quer que esteja outra resposta e vai passar de novo. Eu vou mandar fazer outros dispositivos, vai acontecer outra vez, claramente. Então, eu posso mudar. Eu sou protagonista, eu posso mudar. Eu tive culpa, mas não aquela culpa... culpa dolosa, eu não sei legalmente, mas eu não quis produzir aquilo, mas eu produzi. Então, eu tive culpa, eu tive responsabilidade. E eu posso fazer melhor. Né? Aí, esse é meu papel, é minha responsabilidade. Isso é, vamos dizer assim, naquelas coisas imprevistas, né, Andresa? Ou seja, não é uma situação que se vive todo dia aquilo. Não. Agora, vamos pôr o seguinte, você trabalhar num lugar ruidoso, sem protetor auricular, já está provado cientificamente, metodologicamente, que vai te causar um dano. É sabido. Portanto, assim, não quero usar um termo pesado, mas violar isso é, no mínimo, ignorância e responsabilidade. E aí sim, culpa, dolo mesmo. Aquela culpa que não dá para tolerar. Você está tentando contra a sua própria vida. Você está tentando contra a sua própria existência. Esmirilhar sem um EPI. Né? Então, aí eu entendo que aí já é regra. Porque a repetição daquele negócio já deixou... E o estudo daquilo, né? O conhecimento daquilo, já é tão claro... que se você está fazendo aquilo, você está dizendo o seguinte, olha, eu sei, já fui instruído e eu não me importo. Então, a sua conduta coloca em risco a sua segurança, a imagem da empresa que você trabalha e a segurança do cara que está trabalhando ao seu lado. Aí eu entendo que é uma violação de um papel e responsabilidade claro, e assim como, sei lá, assaltar um banco
Roubar uma casa tem uma consequência, tem uma punição, tem uma pena, e isso é fundamental que a gente não abra mão em segurança. Por quê? Porque se as pessoas sabem ou percebem que eu tenho um ambiente permissivo, e isso, de novo, está acontecendo na sociedade como um todo, e a gente está vendo o resultado que está dando, eu tenho um ambiente permissível, onde as pessoas não têm respeito pelo conhecimento estabelecido, pelas regras estabelecidas, cara, ele vai deteriorar esse ambiente, essa pessoa não está ajudando esse ambiente a ser mais seguro. Ou eu resolvo pela disciplina progressiva, eu preciso tirar essa pessoa do meio. Não tem poesia nisso. Não tem poesia. Não tem poesia, porque depois que ele se acidentar gravemente ou causar um acidente, não tem como você voltar atrás. Então, isso, de novo, vem em papéis e responsabilidades também. Né? Eu tentando traduzir isso de um jeito que a gente sempre fala, errar é humano. Persistir no erro, aí já é outro tema. Então. E aí, às vezes, a gente tem um dado do mestre da segurança brasileiro que fala assim que 60% das pessoas veem alguém num ato inseguro e não fala nada. Em que tem a ver com essa permissividade que você falou, esse não entendimento, né? De como que eu trato uma violação, não é verdade? Uma coisa é a distração, é o esquecimento, porque o ser humano, ele se distrai, ele se esquece, ele se equivoca, ele confunde. Isso é natureza humana, né? Mas como tratar isso, né? E aí eu queria ouvir de você o seguinte, para você, qual é a sua visão sobre feedback? Eu entendo que ele é vital, né? E a gente falou isso aqui, né? O que é meu papel? Como é que a segurança vai evoluir? Como é que a cultura de segurança... Se eu entender que eu tenho um papel nela, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar de quem está em volta de mim e eu tenho que me permitir ser cuidado, né? Então, na última empresa que eu trabalhei, a gente falava muito sobre isso. Muito sobre isso. Então, eu falo, olha, pessoal, eu preciso do celular. O celular é minha ferramenta de trabalho. Eu, como ser humano, às vezes eu posso me distrair e andar no corredor teclando. Se você me ver fazendo isso, por favor, por amor a mim, me interrompa. Me interrompa, fala, olha, cuidado. E eu comecei a ser... Abordado. Olha, cuidado, não faça isso. Renato, eles não me chamavam de Renato, chamavam de Feliz. Ô, Feliz, olha o celular. Então, eles começaram. Teve uma outra empresa, né, que a gente trabalhou junto, que eu adquiri uma outra empresa, a gente foi visitar as fábricas e me deram os EPIs, né, para eu vestir. E eu propositadamente não vesti. E entrei. Eu queria ver se alguém me chamava a atenção, né? Em algumas fábricas eu fui chamado a atenção, em outras não. Isso mostra a cultura de segurança. Sim. As pessoas estão vendo uma pessoa sem os EPIs, mas numa quebra clara de protocolo, e elas têm liberdade para fazer o que tem que ser feito. Acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então, eu entendo que é muito importante essa segurança de chamar a atenção do outro. Poder, né? Poder chamar, poder conversar, poder aconselhar ali, lógico, né? Com respeito, não é verdade? Não sem constranger. Eu falo que, né, essas abordagens, elas não podem produzir odiadores. Nós já temos demais. Porque, né, como você falou, né, 40 anos de experiência com times fiscalizadores, auditores, policiais, o quanto que isso produz um odiador. E fala muito daquilo que a gente falou, né? Eu tenho medo de falar para a Andresa que ela está cometendo um ato seguro. Eu preciso ter coragem, mas eu preciso cuidar da forma. Sim. Pô, Andresa, olha, de novo você está fazendo... Não, peraí, Andresa, você está reparando que você está andando, teclando? Você pode tropeçar, olha... Então, assim, a forma mostra a sua real intenção, né? Sim. Eu estou com a intenção de ajudar, eu estou com a intenção de ser xerife dessa conversa. Sim. Eu, alguns anos atrás, escrevi um artigo falando, né, a cadeira que não existe. Aliás, gente, se vocês quiserem, tá no LinkedIn esse artigo, a cadeira que não existe. E uma colega, eu vou agora olhar aqui, tá, pra gente pegar, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu quero dar uma mesclada, o pessoal que tá assistindo a gente. E essa cadeira que não existe foi uma reflexão que eu fiz sobre onde a segurança deve estar dentro da organização. E aí você já trouxe uma palavra aqui antes, falou circunstancial, né? Essa posição onde a segurança tem que estar depende das circunstâncias que a empresa está vivendo. Eu queria ouvir mais você sobre onde você enxerga. E você que, né, tem aí sempre suas pontas ou níveis de maturidade. Como que você enxerga e onde você enxerga que a segurança tem que estar?
É interessante esse tema, né? Porque se você pensar, né, na história das pontas, e se todo mundo na organização tiver a visão de cuidar das 5 pontas, o trabalho da liderança fica muito mais fácil, né? Então, assim, eu entendo que se você fosse pensar no mundo perfeito, a área de segurança, as pessoas, elas não deveriam existir, né? Concorda comigo? Você está preparado para deixar de existir, né? Acho que esse assim, é uma... Vamos lá. Né? Assim, todo mundo teria formação em segurança, como o seu filho está tendo a oportunidade de ter desde a infância. Todo mundo teria noção do seu papel proativo e protagonista. Nós não teríamos síndrome de super-herói, né? De usar equipamentos sem proteção, de querer ser bacana para alegrar a chefia. Nós teríamos autonomia para, numa situação insegura, parar e chamar alguém para ajudar a resolver. Então, se você pensar no limite, a área de segurança ela não deve existir. Agora, isso não é uma coisa que é realidade, sei lá, talvez dê para contar 5 empresas no mundo, né? Então, depende da maturidade, né? O papel da segurança pode ser até de xerifesco, como eu falei, numa empresa onde a segurança não é levada a sério, não é, mas ela tem que se transformar pela capacitação, pela eu brinco, né? Você me conhece, então, assim, posso falar isso assim. Tinha um líder numa organização que eu e você trabalhamos, um alto líder, alta liderança mundial mesmo, ele falava o seguinte: às 2h, numa fábrica, o operador faz o que ele quiser. A nossa tarefa, como organização, como instituição, é fazer com que ele saiba o que fazer. Isso é capacitação e é todo dia capacitação. Que ele queira fazer a coisa certa, isso são programas de recompensa e reconhecimento para que ele queira fazer a coisa certa e que ele possa fazer a coisa certa, ou seja, que a liderança permita que ele faça o que tem que ser feito, não é? Então, nós como líderes, a gente precisa se imbuir desse objetivo. As pessoas sabem o que fazer sobre segurança, elas têm a capacitação necessária, né? Elas têm programas de reconhecimento e recompensa que permitam que elas cheguem na Andresa e falem que ela está fazendo alguma coisa errada, que elas escutem que está fazendo alguma coisa errada e reajam positivamente. Tem os canais de comunicação que permitem isso e, sobretudo, elas podem, né? Porque, vamos pensar, um operador vê uma linha trabalhando numa situação que pode dar problema. Então, ele identificou, ele venceu o medo, ele vai lá e tenta parar a linha. Em quantas empresas você acha que ele teria autonomia para parar essa linha? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Será que nós estamos criando esse ambiente? A gente precisa criar esse ambiente de autonomia e autonomia com responsabilidade, porque eu sempre falo que autonomia e responsabilidade tem que andar junto para que essas coisas aconteçam. E em segurança, eu diria que tem uma quarta perna, dever, que aí volta de novo naquela história que você falou do fraudador, do violentador. Eu tenho claro o meu papel, a minha responsabilidade. Eu não estou fazendo, eu faltei com o meu dever, eu estou sujeito a penalidades e, enfim, medidas disciplinares possíveis. Que vão mostrar qual é o valor de fazer certo. Exatamente. Elas sempre vão, né, mostrar o valor de fazer certo. Eu não tenho direito de não fazer certo. Sabendo. Eu posso fazer por ignorância. Tudo bem, a gente discute. Agora, se eu sei, se eu fui treinado, se eu fui capacitado, eu não tenho o direito de fazer isso, porque eu estou colocando em risco um valor que é inegociável. A minha própria vida, não é verdade? Antes até de falar da vida de outra pessoa, né, o valor da sua própria vida. Agora, não, legal. Você trouxe, né, esse tema da autonomia. É uma cultura independente, onde a segurança já deixou de existir, né, como estrutura. Ela está dentro das pessoas, está encarnada, né? Eu escutei muito essa palavra, né? Onde que está a segurança? Ela está encarnada com a gente. Agora, construir isso. Como construir essa autonomia? Tem alguma boa prática? Algo que você utilizou na sua carreira, que você viu e que você fala assim, poxa, foi um caminho que você... Nós estamos construindo essa autonomia. Bacana, e eu volto agora para a minha apresentação, porque eu tinha parado na segunda empresa, né, onde eu aprendi tecnicamente, onde eu tive esse evento do acidente, me conectei, e depois eu fui para uma outra empresa, né, que é uma empresa que produz snacks, né, salgadinhos,
mundial. E nessa empresa, no meu processo constante de aprendizagem, interação com líderes e tal, eu conheci essa teoria do saber, querer, poder, né? E foi ali que eu consegui, né, talvez, implementar o sistema que trouxe o melhor resultado em segurança. Eu acredito muito na participação do frontline em tudo. E seja o frontline de fábrica, de escritório, de vendas, onde for, eu acredito muito. E ali a gente implementou o que eu considero o maior legado da minha vida profissional, que são os times autogeridos. Eu nem vou falar muito sobre eles aqui, porque precisaríamos de outro podcast para isso. Mas que é um sistema, Andresa, que visa de verdade ensinar o frontline, através da capacitação, a saber o que fazer em relação a vários aspectos do chão de fábrica, a ter um sistema de remuneração e reconhecimento e recompensa que faça com que ele queira fazer isso e transferir autonomia com responsabilidade para que ele possa fazer isso. E esse sistema, ele permitiu muitos resultados em todas as áreas, mas aqui eu reputo que o melhor resultado foi a área de segurança. E eu fiz isso nessa empresa e depois na empresa que eu fui CEO até o mês de outubro. Então, assim, para mim é o que mais funciona em termos de segurança. Transferir autonomia para quem executa através de um programa consciente de capacitação, de reconhecimento e recompensa e de autonomia. Então, assim, esse é o grande legado da minha vida profissional. De novo, quem quiser me procurar no privado aí para ajudar a implantar. Isso é um programa difícil, porque ele exige comprometimento do CEO até o porteiro, muito envolvimento de RH, mas é um programa que traz muito resultado. Então, nessa terceira empresa, foi onde eu tive a oportunidade de fazer esse programa, implantar esse programa, colher muitos resultados, né? E conseguir contribuir aí para a melhoria de segurança. E na quarta empresa, que foi a última, onde eu fui CEO, onde eu pude fazer isso de um nível mais alto da hierarquia, com o apoio do conselho, com o apoio dos acionistas, que também me permitiu evoluir o tema de segurança nela também. Não, fantástico. Bom, eu conheci esse modelo e sou prova de que funciona também, né? Eu lembro, assim, o primeiro treinamento que eu fui dar e a cartilhinha que a gente criou e... Então, você vê a autonomia, né? Para mim, a autonomia é valor, né? Até quem trabalha comigo sabe que eu tenho esse valor, né? A segurança é um valor, a autonomia, para mim, é um valor. Eu valorizo muito isso. Agora, quero voltar a um conflito que a gente tem. Aqui nos Estados Unidos, o Ministério do Trabalho americano, ele fez um estudo. E ele falou o seguinte, olha, o que é uma organização com uma forte cultura de segurança? E dentro das organizações que ele encontrou, ele fala de 5 elementos que fazem com que as organizações sejam organizações que têm uma forte cultura de segurança. Primeiro, uma liderança sênior. O alto líder, ele está envolvido, engajado. Ele fala do médio líder. Ele fala de gestão de perigos. Ele não fala de risco, ele fala de gerir o perigo. Ele fala de gestão e performance. Gestão e essa performance proativa. E aí eu queria falar agora um pouco sobre a alta liderança e a média liderança. Qual é a sua visão do CEO, do papel da alta liderança, não só do CEO, mas dos vice-presidentes, diretores, com respeito à média? Porque a média, ela tá ali às 2h, que você falou. O operador faz o que ele quer. E aí tem um supervisor ali. E como garantir essa transmissão de visão, né? Porque o CEO, ele põe uma visão pra gente. Mas como garantir que isso esteja acontecendo, sabe? Que esteja vivo? Eu entendo que esse é um tema pelo qual eu acredito tanto nos times autogeridos. E a visão que você acabou de expressar dos Estados Unidos, para mim, ela explica muitas distorções que existem no sistema hierárquico. Sim. Por quê? Porque a visão americana é muito militar, né? Então, você tem e aí, se você olhar, tem até na Bíblia, né? Sim. Chefes de 1000, chefes de 100, sim, né? Sim. Então, assim, ela é muito militar, da época de guerra, né? Então, assim, eu te confesso que eu não creio muito nessa visão. E eu acho que existe um desvio muito grande na quantidade e na qualidade da liderança média.
Eu acho que tem chefe demais fazendo a coisa errada. Por que eu digo isso? De novo, aquela visão xerifesca, que eu tenho que controlar, eu tenho que mandar, E eu não acredito nisso. Eu não acredito como não acreditava a pessoa que falou isso das 2h da manhã. Eu entendo que a liderança ela tem uma função de coach, de mentor, de capacitação, né? Então, assim, quando a gente começou a brincar com esse negócio de tag, eu pus toda a supervisão numa sala, né? Porque fazer isso para quê? E a gente passou um dia listando as atividades deles. Uma lista extensiva do que... Bom, bacana. Todos eles, estou falando nessa empresa que a gente trabalhou junto, todos eles com nível superior completo. Aí eu falei, bom, agora põe um xizinho na frente de cada uma dessas coisas que vocês listaram, que vocês aprenderam na faculdade. 20% apenas. Então, eu falo, pessoal, olhem a distorção que eu estou tentando vender para vocês. Vocês querem crescer na empresa, não querem? Queremos. Então, como é que a gente pode crescer na empresa se vocês passam 80% do tempo fazendo coisas que a sua capacitação não exige e que não geram resultados para a empresa? Você não vai conseguir usar aquilo que você aprendeu para produzir resultado, para ter visibilidade, para ter empregabilidade, para ter... Então, cara, isso é uma distorção que a gente precisa corrigir. E foi por aí que eu... Agora, pensa assim, vou dar um exemplo bem pragmático. Programar férias de operador. Você aprendeu na faculdade? Não. Então, ensina o operador a fazer isso. Ele não aprendeu, mas ele não fez faculdade. Ele não sabe fazer. Aquilo vai ser bom. Vai desenvolver ele. E quando você programa férias dele, ele fica bravo porque você errou a data, porque você esqueceu o aniversário da data. Ele fazer isso com o time dele, eles vão se respeitar. Né? E aí você faz isso, ok, o supervisor tem tempo para poder pensar em coisas que a empresa está esperando, como, por exemplo, a segurança, como, por exemplo, ser um coach de segurança, trabalhar na questão atitudinal das pessoas, na questão de definir papéis e responsabilidades junto com as áreas responsáveis. E o cara que está lá embaixo, ele vai se sentir, puxa, cara, eu estou tendo autonomia para programar as férias do meu time aqui, junto comigo. Eles discutem, mas tem o casamento da tia, mas aquela vez, naquele outro casamento, você saiu e agora troca. Então, tem um envolvimento, um grau de envolvimento que nenhuma supervisão é capaz de dar. Então, eu entendo que hoje a supervisão, essa média gerência, está desgastada com atividades de controle que não agregam... E tem uma coisa seguinte, né? Se você pensar um operador de linha, ele não consegue gerar o seu próprio trabalho. Se não tiver uma ordem de fabricação, ele não consegue ligar a máquina. Todo funcionário indireto, ele consegue gerar o seu próprio trabalho. Então, ele faz uma apresentação, ele faz um relatório que não precisava, que ninguém pediu, e vai criando trabalho. São tantas distorções. São tantas distorções que saem daquilo que é necessário. Então, acho que a liderança sênior da empresa tem que ter essa visão, tem que estabelecer o que ela espera da segurança, o que ela espera como resultado, o que ela espera como método. Ela tem que dar exemplo disso também, Sim. Porque não adianta falar e fazer diferente. E ela tem que capacitar a média gerência, a média liderança, para que ela se torne, de fato, um enabler para o operador. Então, eu tenho muito essa questão. Quem é o dono da máquina? É o operador. O dono da tarefa. Quem é o responsável principal pela segurança? É ele. Se ele não assumir esse papel, não tem supervisão que faça. Então, a gente precisa dar a ele de novo, conhecimento, o saber, o reconhecimento, o querer e a autonomia, o poder. Né? Então, por exemplo, se você entrasse numa dessas fábricas sem EPI, o operador te parava na hora, porque ele sabia que ele tinha poder para isso. E essa é a função, eu entendo, da alta liderança, e depois a média liderança tem que ser coach, tem que ser treinador, tem que ser orientador e capacitador. Chefe, assim, eu não acredito nessa... Fantástico. Não, é fundamental. Até porque a gente vê que essa média liderança, quando ela é enable, quando ela é esse suporte, passa por ali grande parte da tomada de decisão do dia a dia. Que essas pessoas estão fazendo. É isso. E que às vezes ele é um blocker para a segurança, ou a visão que ele passa também cheia de distorção, porque é um cara que tá e não tá, não é verdade? Porque ele tá e não tá. Né? Então... Vou te pedir licença para contar um caso só. Vamos lá. Depois de vários anos nessa empresa, fazendo esses tags, a gente fazia algumas reuniões com visitas até que iam lá e tal. E
Então, sei lá, foi uma vez as lojas Renner lá, o Renault das lojas Renner foram lá e eles conheceram o sistema, visitaram a fábrica, depois eles ficavam numa mesa redonda com os operadores. E o Renault perguntou para o operador assim, o que mudou o TAG? Eu já entendi que mudou aqui dentro, porque vocês tiveram capacitação, oportunidade de crescimento, blá, 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 blá. O que mudou o TAG na sua vida? Né? E assim, era informal, não tinha ninguém controlando essas reuniões, né? Aí o operador falou assim, olha, o que mudou na minha vida é que eu perdi todos os meus amigos. Eu estava meio relaxadão na cadeira, eu falei, nossa, o que esse cara... E o cara falou assim, olha, eu não consigo mais me relacionar com meus amigos, porque a gente ia jogar bilhar no sábado e a gente ficava contando um para o outro o que a gente tinha feito aquela semana para ferrar o líder, para ferrar a empresa. Eu não consigo, eu não pertenço mais a esse mundo. Então, olha o salto de maturidade pessoal que esse povo ganhou, porque a gente deixou eles participarem e tomarem decisões sobre as coisas que afetam a vida deles. E segurança afeta a vida de cada um de nós. Total. E não pode afetar no depois, né? No nível reativo, tem que afetar antes, né? Quem já marcou aí, né? Saber, querer e poder. Saber, querer, poder. Faça a diferença. Faça a diferença, ó, boa. Agora, vamos lá. Vou olhar aqui mais, né, algumas perguntas. Aqui, o pessoal disse o seguinte... No Gemba, é ali que se realiza a maior transferência de conhecimento. Sim, meu colega Fábio colocou aqui. E falando de modelo, né? Gemba é um ferramental japonês. Lean, você falou que você curte bastante o Lean. Qual é a parte que você mais enxerga, assim, vínculo, né, do Lean com segurança? Ou um facilitador de segurança? Tem algo, assim, que você gostaria de evidenciar? Assim, eu sou um entusiasta das técnicas japonesas de produção desde os anos 80. Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Eu sou do século passado e tal. Eu fui provavelmente um dos primeiros pessoas que implantou Kanban no Brasil, lá em 1985 e tal. Para mim, todas essas coisas, elas têm uma mágica, duas mágicas, assim, são simples e visuais. Né? Assim, eu não gosto de... as pessoas, às vezes, a gente quer implementar sistema de excelência na manufatura por todos no seu celular. Eu falei, desculpa, eu não preciso de nada no meu celular, eu preciso que o operador saiba o que ele tem que fazer na fábrica. Lá. Então, para mim, assim, a questão dessas técnicas japonesas é isso, é a simplicidade, é poder informar para o operador da maneira mais simples possível o que ele precisa fazer, em que hora ele precisa fazer, como é que ele vê a normalidade, né? Como é que ele olha a máquina dele e vê a normalidade. Então, nessa empresa que eu trabalhei em Campinas de medição de energia elétrica, você andava pela fábrica, você já sabia todos os problemas, porque você via uma cesta de refúgio transbordando, você via os controles de CEP no vermelho, você via o quadro Andon. Então, para mim, essa é muito simples. E eu creio na simplicidade. Tudo que é muito complexo, que pouca gente entende, eu entendo que tem reserva de domínio. Então, assim, eu não gosto de computador, eu não gosto de sistema, eu gosto de ver as coisas visuais. E eu entendo que o Lean traz muito disso. Os dados são importantes, os dados Claro. para você fazer pesquisas secundárias, terciárias, mas o óbvio tem que estar ululante, né? Então, você tem que andar na fábrica e ver o que está normal. Se a linha está atrasada numa produção hora a hora, se tem algum problema de falta que ninguém não veio a quantidade de pessoa que precisa, se tem inventário demais, se tem refúgio demais. Para mim, o Lean traz muito dessa simplicidade, dessa visualidade que permite que a informação seja de domínio comum. E eu gosto disso em segurança também. Os números na fábrica, as questões de Os símbolos, né? São símbolos, né? E uma cultura se fortalece com símbolo. Então, os visual... vermelhos. Exato, os cartões vermelhos, os amarelos, os verdes. Ou seja, a comunicação visual, ela é simbólica em segurança e ela educa. O Lean democratiza o conhecimento e, para mim, isso é fantástico. Perfeito. Agora, queria, né, a gente está chegando aqui já. O pessoal deixou algumas perguntas que eu já coloquei aqui sobre priorização, que você falou, né, de tomada de decisão. Então, veio algumas perguntas sobre tomada de decisão, muito legal. Eles, né, boa noite, tudo é bastante elogio. Gente, mas se vocês tiverem mais perguntas, podem enviar para a gente, tá legal. Agora, como que você traduz para você, né? O que é uma organização excelente em segurança? Para mim, é aquela que estabelece a segurança já no seu conjunto de propósitos, na visão, missão, valores e
faz parte desde esse estágio, né, da identidade macro da sua organização, e que isso está ligado no planejamento estratégico, está ligado no gerenciamento dos indicadores, né, e está conectado como a organização opera tudo. Então, assim, é muito normal numa organização você discutir faturamento. Quanto normal é discutir segurança? Mas uma discussão proativa, ou seja, não para cobrar os índices que estão baixos, que dá oportunidade para você fabricar índices, mas para entender, olha, nós vamos, estrategicamente, a companhia vai entrar nessa área. Qualquer, nós vamos começar a produzir chocolate. A gente não produzia. Quem são os papas de segurança em chocolate? Como nós vamos ouvir, planejar isso? Porque a gente vai falar da máquina, a gente vai falar de produto, vai falar e de segurança a gente vai falar. Quais são os desafios que entrar num mercado que eu não estou vão me trazer do ponto de vista de segurança para que a gente se prepare para isso? Qual é a visão, né, da organização para os nossos padrões? Toda organização tem visões, né, de tamanho, de faturamento, de lucro. Agora nós estamos, né, na visão 2030, né, em alguns lugares, ou 2040. Qual é a visão que a companhia tem para a segurança nos próximos 5, 10, 15 anos? Qual são os gaps? Como a gente vai vencer esses gaps? Acho que, de novo, eu volto na estrela de 5 pontas. A organização lida com essa estrela de 5 pontas com segurança no mesmo nível de prioridade? Acho que esse é o tema. No dia a dia, né? No dia a dia, desde o estratégico até o operacional. Entendeu? Acho que esse é o ponto da... Vamos lá, fazer um ping-pong, tá? Algumas perguntas aqui rápidas. Como lidar com a falta de transparência? Você falou, fabricamos resultados em alguns momentos, né? E vamos lá, né? Por que a gente fabrica resultado? Por medo, sei lá, cara. Eu passei pelas 4 empresas que eu passei na minha vida, eu tive esse problema. Conflito. Você olha os números e os números não se falam. Eu lembro que uma vez, essa empresa que a gente trabalhou junto, comprou outra empresa e o meu chefe chegou para mim e falou, cara, comprou as empresas, a gente foi visitar as fábricas, e o meu chefe falou, nossa, cara, você foi lá na fábrica tal, você viu que bacana, os caras estão há 4 anos sem acidente, é bom você fazer um benchmark lá e entender como é que eles fazem isso e tal. Eu falei, cara, eu já fui visitar, e eu não preciso fazer benchmark nenhum, eu sei como eles fazem, eles mentem, eles escondem um acidente. Porque não sei o quê, porque você está fazendo uma acusação leviana, né? Não demorou 3 anos, a gente percebeu que não era aquilo. Agora também na última tinha a parte a parte de produto e a parte agrícola, e a parte agrícola tinha resultados sempre maravilhosos. Assim, não era da minha responsabilidade, mas um dia, por lealdade, eu cheguei ao acionista principal e falei, cara, eu não posso falar nada, não posso afirmar, mas dá uma olhada nisso. O que eu conheço de operações é incompatível com o número de acidentes que vocês estão tendo. Depois ele foi também fazer o trabalho dele e percebeu que tinha coisa errada e começou a corrigir. Então, eu acho que a gente precisa, assim, execrar essa prática. Total. Você não corrige o que você não mede e você não corrige o que você não enxerga. Exato. Então, transparência é fundamental para um trabalho de segurança. E o ônus para quem decide assumir, de mudar isso como eu assumi, é que você vai ser mal visto por 2 ou 3 anos, porque os índices vão piorar. Tem que estar preparado, né? Eu até digo. Você tem que se preparar. Olha, essa é uma excelente mensagem aqui. Queria até parar aqui e falar. Quando a gente começa uma jornada de transformação em segurança, se prepare, porque os números, ao invés de diminuir, vão aumentar. Não, é isso, porque é normal. Muita coisa que estava acontecendo não estava, né, aparecendo. Isso é o ônus. O bônus é que quando você enxerga tudo, você começa a melhorar de fato. Sim, aí sim a transformação acontece. Aí você faz a coisa acontecer. Não, perfeito. Gosto, acho que isso é uma mensagem muito importante. Já apareceu aqui algumas vezes e aí a sua jornada vai ajudar aqui a responder essa pergunta. Como lidar com uma liderança reativa? Né, que não enxerga ainda o valor de ter um ambiente seguro, talvez pelas experiências que teve, isso nunca foi algo ali importante. E o pessoal tá perguntando aqui já pela 3ª vez, assim, que conselho você dá? Qual é o caminho aí que a gente pode percorrer? Você usou a palavra reativo, você usou medo, eu falei coragem. Você usou reatividade, eu falo persistência. Você acredita
Você fez isso, eu vi você fazer. Você acredita? Persista. De novo, não com arrogância, não com petulância, mas persista. Persista. Tinha um ex-chefe meu que dizia o seguinte: o teu resultado numa empresa é fruto das 10, 12 horas que você trabalha por dia, porque você não consegue trabalhar vários dias mais do que isso, pode trabalhar 1 ou 2. Das 10, 12 horas da tua equipe, e muitos dos que estão nos assistindo nem têm equipe, certo? E das 10, 12 horas do trabalho de todas as pessoas que você pode influenciar na empresa. E esse não depende da sua posição. Você pode influenciar quem a tua paixão te permitir. E eu vi você fazer isso a sua vida inteira, que eu tive a oportunidade de te acompanhar. Insista, persista, convença 1, convença 2, convença 3, dá a volta, acha aliados. É assim que você faz. Porque existem pessoas que não têm o valor. E eu só... acho que não tenho. Tenho certeza que está desligado. Então, eu tenho certeza que a sua persistência, a sua insistência, a sua convicção consegue contagiar quem está em volta. Não desmotive, porque não é você que está errado. É o outro que não percebeu o valor. Então, insista, porque essa coisa só muda com a ação de pessoas que creem. Legal. Não, nossa, perfeito. Até quando eu terminei meu primeiro livro, que tem a ver com a empresa que a gente trabalhou juntos, né? Uma das frases que me marcou, e que é um provérbio bíblico, diz que a persistência vence a indiferença. Né? Então, acho que eu resumiria a sua fala, né? A persistência, ela vai vencer toda e qualquer indiferença. Mas essa persistência que, assim, eu gostei que você trouxe, né? Não é arrogante, Não é petulante. não é petulante, não é polêmico, né? Aquela coisa de querer gerar aquelas polêmicas, assim. Não é sobre você, Não. É sobre mim. Eu creio, Exato. creio, por isso eu luto. Não é sobre você não ser... Eu estava lendo, né, o significado da palavra protagonista e tem a ver não perder o espírito de luta. Então, não perder acho que persistência tem isso, né? Não perder o espírito de luta. E aí, né, então vamos voltar aqui no... Então, assim, fantástico, a persistência. Gente, gravem isso, né? Com persistência que a gente vai fazer isso. E eu me lembro, assim, de quando eu contei a primeira parte de 5 anos, meus primeiros 5 anos nessa empresa, eu fui convidada para ir para o México para contar as experiências de transformação. E eu lembro, assim, que eu estava apresentando e deu um nó na minha garganta. Sabe, assim, você olha para todos aqueles slides que você está contando, as jornadas, como que aquilo foi definido, e a minha garganta deu, nossa, um nó, assim, né? Eu parei, assim, eu olhei, assim, tinha um colega na frente e aquilo me marcou, que eu olhei olhando para eles, assim, e depois, alguns anos depois, eu entendi, né, que a emoção é a energia do comportamento. E tudo isso a gente vai fazer com muita emoção, com muita paixão, com muita vontade, e eu continuo fazendo. Mas vamos voltar aqui no nosso ping-pong, e alguém perguntou aqui, do Lean, que você acha, qual a sua opinião? Qual é a melhor ferramenta do Lean para controlar as ações do time de segurança? Assim, uma coisa que você veja assim, que funciona para o time de segurança acompanhar, gerir a segurança. Eu acho que é a rotina diária. Diário de bordo, rotina diária. Adoro. Os KPIs, enfim. Tem o diário de bordo. Isso aí. Não, perfeito. E segurança é todo dia, né, Andressa? Não, não tem trégua, não tem... Não. Aqui, eu acho que, né, tem uma pergunta aqui do Douglas, muito legal. Ele percebe o seguinte, que a gerência tem muita dificuldade de se alinhar ao que o CEO direciona. Como você pensa ser possível transformar a visão do CEO em uma prática no chão de fábrica? Como traduzir essa visão do CEO? Você vê que eles têm dificuldade aqui, gerente, com o alinhamento do CEO. Então, precisa ver o quanto o CEO está aberto para isso. Eu, por exemplo, né, como boa prática, desde que eu era gerente de fábrica, eu tenho um programa que chama Canal Aberto. Eu dei vários nomes para isso ao longo da minha carreira, mas por que isso? Porque, assim, quando a gente vai subindo numa organização, a gente vai ficando distante do chão de fábrica. Então, eu sempre quis ter um canal direto com o chão de fábrica. Perfeito. Eu tinha até agora, como CEO, eu me encontrava com o frontline de vendas, de escritório, de fábrica, para um papo cara a cara, 7, 8 pessoas, não mais do que isso, para que não fique aquelas assembleias chatas, onde eu me apresentava, cada um se apresentava, eu falava, vamos falar agora coisas que interessem a vocês. O que os preocupa? Então, por exemplo, eu descobria,
A gente é humilhado para sair da empresa porque só tem uma catraca, a fila fica enorme. Cara, mas você imagina, a pessoa já tinha medo de sair do trabalho porque só tinha ela ia perder o ônibus por causa da fila. Então ela não via a hora de sair na frente dos outros. Põe 6 catracas, não vai fazer diferença nenhuma. Eu passo fome dentro de uma fábrica de alimentos. Põe área para ela comer. Então, essa conexão do CEO com o frontline permite correção de rota da média gerência. Sim. Então, por exemplo, o que eu tive de dificuldade para pôr comida? A gerente de qualidade entendia que isso era contra as normas de BPF. Mas em que norma de BPF você está vendo isso? Não pode comer na fábrica. Não pode comer na linha. Cria um lugar para as pessoas comerem com higiene, com educação. Tudo bem. Então, você percebe esses desalinhamentos quando um direcionamento seu não está chegando no frontline, entendeu? E as pessoas estão passando fome, tendo que roubar comida na fábrica. Aí você corrige esses alinhamentos, mas você tem que estar presente. Não precisa estar... Eu, por exemplo, não sou um cara como o CEO que estava na fábrica todo dia, mas eu criava esses canais para perceber essas distorções, entendeu? Então, perfeito. Uma mensagem sua, né, agora, né, já pensando, né, caminhando para o final aqui, gente, está muito bom, mas nós vamos fechar. Uma mensagem sua para os CEOs. Que conselho você daria, né, para os CEOs e para nós, que, né, o time de segurança tem aqui, né, muito gerente que já vi aqui. Então, queria separar essa mensagem em duas: para liderança, alta liderança, e para time de segurança. Assim, eu vou responder o que você está perguntando e eu já peço de antemão, não tem presunção aqui. Eu não sou perfeito. Vou falar do que eu creio. Sim. Eu, ao longo dos meus 40 anos de profissão, Andresa, eu entendi que negócios são pessoas. Os negócios vêm de pessoas, os empreendedores, para os consumidores, que são pessoas, construído através de uma organização que tem pessoas. Então, para mim, é muito difícil, como CEO, olhar um negócio sem falar de pessoas. Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer o que meu consumidor vê no meu produto, por que eu quis fazer aquilo, por que o empreendedor quis fazer aquilo, o que as pessoas aqui na organização, quem são, quais são os sonhos dela. Eu falo muito isso, né? Hoje em dia a gente não estimula mais as pessoas a sonhar, tem aquelas visões meio massificantes de TikTok, as pessoas não têm mais sonho, elas vivem o sonho dos outros. Eu quero ser que nem o Neymar, eu quero ser que nem fulano. Quais são os sonhos das pessoas? Como é que a gente cria ambientes para que as pessoas sonhem, né, e realizem seus sonhos? E quando você entende que negócios são pessoas e que estão naquela organização porque tem sinergia, o sonho dela com o sonho da organização, segurança passa a ser um alicerce. Porque como você vai realizar o seu sonho se você se acidentar? Sim. Que sonhos aquela minha falha com o Renato tirou da vida dele? Então, para mim, isso me coloca numa posição de protagonista. Eu preciso ajudar as pessoas aqui a sonhar e a realizar seus sonhos, criando oportunidades, E, para isso, a segurança tem que ser um valor muito prioritário. Muito prioritário. Né? E isso para a alta liderança. Uhum. Assim. Não dá para a gente... É muito normal você ficar triste depois de uma morte... Mas, assim, o que você podia ter feito antes? Então, dá para fazer. Você precisa se colocar nesse papel de protagonista. E para todos nós que trabalhamos numa empresa e não somos alta liderança, eu sou responsável pela segurança. Total. Pela minha, pela tua, e por aceitar que me corrijam também. Então, assim, pessoal, segurança é uma batalha sem trégua. Segurança não tem vitória, não tem linha de chegada. A grande recompensa que a gente pode ter por assumir um papel de protagonismo na segurança é amanhã acordar, estar vivo e encontrar todas as pessoas que eu conheço no meu trabalho vivo. Essa é a vitória diária, que a gente não pode perder o foco. Nossa, fantástico. Bom, adorei. Eu estava escutando você e eu me lembrei de um conto judaico que eu gosto, que fala sobre um homem desperto para o cuidado, ele vai despertar outro homem. 2 homens despertos, eles vão despertar um terceiro. 3 homens despertos, eles transformam a organização inteira. A gente tem mais de 3 pessoas aqui na nossa transmissão, então a gente consegue, sim, né, com esse olho no olho, né, que você trouxe, essa escuta ativa, assim, que eu consegui capturar de você,
essa presença, né? Presença, né? Para poder discutir, para poder trazer presença da segurança em todo um supply chain, toda uma cadeia. Eu só tenho a te agradecer pelo papo, assim, um ótimo, né, bate-papo. O pessoal super gostou aqui, muitos bons feedbacks. Então, que a gente continue, né, assim, transformando pessoas que vão transformar organizações inteiras. Então, obrigada, Renato. Obrigado a você que teve paciência de escutar a gente também. Eu acredito muito, eu creio muito em Deus, né? E eu acho que a gente tem nossa missão de catequizar, né? Catequizar para o amor de Jesus, mas catequizar também para a criação dele, cuidando da segurança de todos que estão à nossa volta. E eu acho que se eu pude, de alguma maneira, contribuir com vocês nesse intuito, eu estou muito feliz e grato. Obrigado mesmo. Bom, mais uma vez, então, obrigada a todos que participaram com a gente. E até um próximo encontro. Pode ser aqui no podcast, pode ser no Café com Segurança. Sempre um prazer poder levar informação, conhecimento e também desafios em segurança para todo mundo. Até mais, tchau, tchau.